Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Nossa entrevistada essa semana é Dione Freitas. A Dione é ativista da causa intersexo, ela é da Associação Brasileira do Intersexo e, portanto, ligada de uma forma mais geral ao movimento LGBTQIA+. Pois bem, por que a Dione é a nossa entrevistada dessa semana? A Dione também é do Diversidade 23, do Partido Cidadania e do Movimento Livres, que é o movimento mais no talo liberal que nós temos no Brasil. Liberal de fato, tá? Não só na economia, mas também nos costumes. Claro, na semana passada, um governador liberal, o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, é um tucano, numa entrevista ao Pedro Bial, disse publicamente que é gay. Isso não era propriamente um segredo. O Eduardo Leite nunca fingiu ser qualquer outra coisa. Ele simplesmente não tratava desse assunto publicamente, mas era algo, para quem trabalha com política, largamente conhecido, e no Rio Grande do Sul, em geral, certamente conhecido por boa parte dos gaúchos. Mas o Eduardo Leite considerou nesse momento que era importante ele vir à frente e deixar claro isso. Pois bem, houve muitos parabéns, congratulações, felicitações. Houve também, vindo do movimento LGBTQIA+, críticas, e críticas, em alguns casos, pesadas. A crítica, é um pouco difícil ser justo na descrição da crítica, porque são críticas diversas e com tons diferentes. Mas a crítica, em geral, passa pelo fato de que, enquanto um governador gay, ele jamais militou, jamais trabalhou para a causa. E, evidentemente, o cerceamento de direitos para essa comunidade no Brasil é um problema sério. Quando a gente começa a falar de violência, piora. O preconceito é dado como certo dentro da nossa sociedade. Quer dizer, Eduardo Leite foi profundamente criticado como se ele tivesse usando dessa condição para ter um ganho político sem passar pelo ônus de fazer a militância. Bem, eu queria conversar com alguém que é liberal, que é militante, que conhece por dentro o movimento, para compreender, por um lado, o que é, o que passa, e como é que pode ideologia política cindir um movimento que está junto, em essência, porque a união é importante. E, a partir daí, também tem uma discussão um pouco maior sobre essa sopa de letrinhas, né? LGBTQIA+. O que querem dizer essas letras todas? Onde que elas se encontram? Onde que elas se separam? Quais são as lutas aqui no Brasil? Se você tem algum tipo de dúvida a respeito desse movimento, de como é que ele atua politicamente, e um pouco de o que são as brigas, quais são as causas que estão em pauta, essa entrevista é para você acompanhar. Com vocês, Dione Freitas. Dione Freitas, muito obrigado por ter aceito o convite para o Conversa. Muito obrigada a você pela oportunidade de estar falando aqui sobre a pauta LGBTI+, né? E alguns usam LGBTQIA+, também, mas é muito importante estar falando disso fora do meio também, né? Enquanto uma pessoa que tem uma posição independente em alguns momentos, e outros momentos não, né? Então é muito importante estar trazendo a luz dessa temática sobre uma ótica diferente. Dione, você é educadora e é uma Uhum. ativista da causa. Eu quero começar com... Bem, houve uma mudança no Brasil, né? Um candidato, um pré-candidato à presidência da República tucano, na semana passada, Uhum. foi no Pedro Bial. A gente está falando do governador gaúcho Eduardo Leite.
E não é que fosse um segredo que ela era gay, ele jamais negou isso, Uhum, a quem eu perguntou diretamente, mas ele também nunca tinha feito essa comunicação num cenário nacional. De certa forma, ele é oficialmente agora o primeiro pré-candidato gay. E se por acaso o PSDB o escolhê-lo como de candidato à presidência da República, eu tenho a impressão que Eduardo Leite vai ser o primeiro candidato viável, assumidamente gay, da história das eleições presidenciais do Brasil. uhum. Agora, talvez por ele ser liberal, por ele não vir da esquerda, houve uma reação forte por parte da militância, meio que isso não vale. Só valeria se ele Uhum, fosse um ativista da causa, só valeria se ele já tivesse muito confortável, afinal de contas, um homem branco de classe alta, ele não sofre o que a gente sofre e tal. Enfim, eu talvez esteja sendo injusto da maneira como eu estou retratando os argumentos. Mas houve uma reação que me parece meio surpreendente. Como é que acontece esse debate dentro da militância? Existe uma disputa em que parte da esquerda considera que essa é uma pauta que pertence apenas à esquerda e, de alguma forma, é, gays, lésbicas, trans, intersexos, queer, e aí por aí uhum. vai, que não sejam de esquerda, são. Como é que funciona isso, Johnny? Então, se eu falar que não tem, não sei se eu usaria, no caso, a palavra disputa, mas eu acho que a falta de entendimento de existir pessoas que são LGBTQIA+, que não tenham um discurso mais marxista, assim, né, voltado para a esquerda. Então, existe isso por causa de uma visão dentro do movimento, e eu percebo que isso é um movimento do Brasil especificamente, né? Não que não tenha na América Latina esse movimento, mas é do Brasil de não entender e não aceitar pessoas que fazem parte da comunidade e que tenham pensamentos políticos sociais que vão além do marxismo, assim, né? Que sejam tanto liberais, né? Ou até conservadores, assim, né? Por uma parte, eu entendo essa discussão, né? Eu entendo porque se você pega a história do movimento LGBT aqui no Brasil, eu falo LGBT no sentido que as outras letras entraram depois, então você pega ali no cerne, era gays, lésbicas e as travestis lutando, né? Quem acabou, num certo momento, abrindo as portas para o movimento no Brasil foi a esquerda, né? Não aquela esquerda extremada, mas a esquerda mais moderada, que acabou abrindo as portas. Então, eu entendo esse receio e olhar para não só a direita, mas como o centro, como um lugar que possa discutir a pauta, né, LGBT, mas a pauta no sentido de como a filosofia está posta, né, a filosofia política, porque a gente sabe que cada um tem uma filosofia diferente. Então, dentro desse espectro, a pauta vai ser discutida de formas diferentes, mas vai ser discutida, né, pensando em um cenário democrático, tá? É, Só que, infelizmente, a gente tem no Brasil uma direita moderada muito pequena. A gente tem que ser honesto nesse sentido. A gente tem uma direita que é moderada, né, que principalmente é liberal, só que ela é pequena. Então, as pessoas da esquerda acabam confundindo a direita com esse reacionarismo que está posto tanto no cenário político atual pela figura do bolsonarismo e do Bolsonaro, né, como também de alguns conservadores que acabam sendo conservadores no sentido brasileiro, né? Que se você compara com o conservadorismo inglês mesmo, não bate, né? Não bate porque não defende liberdade individual, né? Na cerne do discurso, né? A partir que você propõe algumas propostas de diminuição, né? De direitos LGBTs,
né? Ou mesmo que você tenta diminuir direitos humanos de uma população que historicamente é marginalizada, você não está sendo de fato um lutador da liberdade individual, né? Porque você não está permitindo. Então, eu entendo que há várias confusões aí, sabe? Nesse percurso, assim. Tanto de vários conservadores se autoproclamarem conservadores e não terem lido um parágrafo do conservadorismo, sabe? Apenas por não gostarem da esquerda ou não gostarem da questão LGBT, né? E de pessoas que se autoproclamam liberais, mas parece não entender muito o que é o liberalismo, assim, né? Nessa luta contra a coerção estatal, né? E liberdades individuais e liberdades econômicas, tá? Então, por uma parte, eu entendo, porque acho que há uma confusão, né? Só que, ao mesmo tempo, eu entendo também que tem grandes caciques da esquerda que fazem questão de segurar a pauta LGBT para a esquerda, até para ter votos, né, de nichos específicos, que um momento é agradável você ter esses votos para poder chegar no poder, só que quando tem lá a troca, né, com outras bancadas, favores e acabam colocando os projetos LGBTs, e quando eu falo LGBTs, eu estou falando de direitos civis mesmo, sabe, gente? Não estou falando de nada de suprassumo, de um direito a mais, né? É o básico, assim, o básico que os héteros têm, né? Sem distinção, e pensando, vindo do legislativo, né? Não pensando numa posição do STF que olha para a Constituição e a partir dessa Constituição acaba vendo que realmente, né, ela garante direitos iguais para todos, então há um erro aí, tá? Então eu acho que tem nesse sentido. Não sei se eu fui clara, que eu tentei falar um pouco mais assim para entender que tem um conflito mesmo que está posto, mas um conflito que é gerado por, claro, cabeças no movimento que são pensantes e bem pensantes. Eu não falo só no movimento LGBT, eu estou falando do movimento da esquerda, né? E de pessoas que utilizam de outras pessoas para fazer votos de massa, assim, né? Inclusive dentro do conservadorismo, que quando eu estudo conservadorismo, por exemplo, eu não consigo achar um link com esse conservadorismo que diz ser conservadorismo no Brasil, sabe? Não bate, assim. Por mais que eu não goste do conservadorismo, mas eu acho assim, não é porque eu não gosto que eu não vou ler sobre conservadorismo, que eu não vou ler sobre marxismo, que eu não vou Claro. atrás de entender o liberalismo, né? Eu acho que isso é o mínimo para uma pessoa que se diz militante dos direitos humanos, né? Enfim, mas eu entendo nesse sentido de alguém, porque eu falo porque eu sou uma pessoa que me põe enquanto social liberal, né? No cenário de discussão dentro do movimento LGBT. E eu já passei por várias situações bem complicadas, assim, de ser chamada de fascista, né? De ser cancelada em movimento, mesmo trazendo uma questão, uma pauta super importante, que é a pauta intersexo, que depois eu posso explicar o que ela abarca, toda uma questão muito complicada, inclusive de integridade corporal, sabe? Como também de uma pessoa que pesquisa na área e podia estar contribuindo de uma forma eficaz e de ajudar o movimento nesse sentido, por eu ter um posicionamento social liberal. Eu entendo que as pessoas não sabem nem o que é social liberal, né? Porque elas já chamam você de Uhum. fascista, então não faz sentido isso, sabe? Mas eu também já fui bem acolhida também. Eu não posso falar que todos se comportam assim, mas tem uma parcela que é muito barulhenta que é difícil. É, deixa eu te fazer uma provocação, então, em outro sentido. É claro que eu estou pensando politicamente no sentido política eleitoralmente, Uhum, que não é necessariamente o raciocínio que militantes têm que seguir. Uma coisa é a lógica da política eleitoral, outra coisa completamente distinta é a lógica da militância. Muitas vezes uhum, faz parte, em alguns momentos, da militância fazer gestos que soem mais radicais para normalizar mesmo determinadas ideias, para pressionar as fronteiras e fazer com que as fronteiras sejam abertas. Agora, a lógica da política eleitoral, principalmente quando a gente está falando para cargos executivos, é completamente distinta. Você tem que fazer um apelo a uma quantidade a maior possível de pessoas para você uhum, conseguir uma parcela grande o suficiente de votos
que te permita ser eleito. O governador Eduardo Leite fez uma comparação muito interessante naquele momento que ele se vira e fala eu sou um governador gay, não sou um gay governador. Ele fez imediatamente uma comparação que a mim pareceu muito interessante com o ex-presidente americano Barack Obama, aliás, Uhum, social-liberal. uhum, E quando ele diz, olha, o Obama era um presidente negro, ele não era um negro presidente. E de fato, o Obama tem algumas pequenas características nele. Primeiro, para quem conhece inglês americano bem, o Obama não fala como a população negra típica. Existe um sotaque e um jeito de falar as coisas, e uma maneira de cantar. É claro que no Sul é uma, em Nova York é outra, tal, mas existe um jeito negro cultural de falar. O Obama fala como um advogado formado em Harvard. Se você uhum, fecha os olhos e não vê um americano típico, hoje, evidentemente, todo mundo conhece a voz dele, mas tem todo um comportamento, entre aspas, branco. E ele nunca pôs a causa racial, que nos Estados Unidos, do ponto de vista da sociedade, é a causa mais importante que tem, porque é onde tem o uhum, maior problema, onde tem as maiores questões, a maior falta de acesso, uma nítida desigualdade no tratamento, tudo mais. Mas ele nunca foi um militante da causa negra, como político. uhum, E muitos fazem o argumento de que o que permitiu aos americanos elegerem um presidente negro foi o fato de que ele nunca foi militante da causa negra. uhum, Foi o fato de que até ele se comportava, entre aspas, como um branco. É, o que, evidentemente, é uma maneira esquisita de falar, mas isso está nos códigos que, dentro de uma sociedade onde há um racismo estrutural muito marcante, como é o caso da sociedade americana, de certa forma, o Obama se conduziu de uma forma tal que deixou um número grande o suficiente de pessoas confortáveis com a ideia de votar nele. Isso uhum, pôs um homem negro e uma família negra dentro da Casa Branca. E isso acabou, embora não fosse um ato de militância, fazendo um serviço imenso à causa da militância. uhum. É, e é por isso um pouco que eu estou falando do Eduardo Leite. A partir do momento que ele não é um militante da causa LGBT. A menos que eu saiba, ele jamais militou especificamente na causa. Mas, enfim, leva a vida dele, tem o namorado dele, é governador do Rio Grande do Sul, aparentemente não faz muito pela causa, como é cobrado dele por muita gente da militância. Mas não tem um esforço particular na Assembleia Legislativa para leis ligadas ao movimento LGBT, tudo mais. Jones, se ele termina presidente da República, como que isso não representa o fato de que uma barreira de preconceito não foi quebrada no país? Mesmo que, talvez, para que o primeiro gay seja eleito, ele precise não ser militante. Às vezes, barreiras são quebradas assim. O que eu estou falando faz sentido de alguma forma para você? Não, faz sentido sim. Só que daí, ao mesmo tempo, eu acho que a gente faz uma reflexão de como o sistema, em relação a minorias sexuais, o sistema, eu digo, o sistema é, heteronormativo, esse sistema que está com racismo institucional, como você citou no caso do Obama, ele é tão forte, né, que a pessoa precisa, às vezes, despir de características suas para poder chegar num cenário de poder, né? Eu acho que nesse sentido a gente pensa também, reflete o quanto existe uma discriminação no meio, né, político muito forte. Só que eu acho que é uma maneira de você acessar espaços, mas não negando a sua essência, mas às vezes não militando tanto. Se você vai para um cargo político
tão representativo, mas entrando lá e mostrando que uma pessoa LGBT, uma pessoa negra é tão capaz como qualquer outra, né? É tão humano como qualquer outro. Porém, né, que existe sim uma barreira que impede que outras pessoas acessem, se elas se manifestam de uma maneira diferente, né? Se eu sou uma, às vezes eu não sou nem militante, eu estou lá na política, estou tentando fazer meu trabalho. Vamos pegar um exemplo de igual no caso do Eduardo Leite, né? Um governador, né, que teve outros, né, outros movimentos de política dentro da sua história política e que não usava a questão gay para poder estar ali. Então isso fez com que ele alcançasse mais espaços, né? Porém, ele precisou negar a si, assim, negar no sentido social, não que ninguém sabia, né? Porque se você vai no Rio Grande do Sul, quando ele se assumiu, todo mundo já sabia que ele era, só que ele não falava publicamente isso, a mídia, né? A gente vê o quanto a gente precisa ainda lutar contra esse preconceito, sabe? Que é muito denso, é muito difícil, assim. Mas eu entendo o seu raciocínio e a sua reflexão, que a gente precisa muitas vezes não usar a militância como foco principal para chegar no espaço, né? Mas depois de estar dentro dela, a gente pode mostrar o quanto é importante aceitar as diferenças. Pelo menos foi o que É, eu entendi e percebi da não, sua não, fala. não, é isso mesmo. Muito Diga, militante. diga. Eu sou uma pessoa militante, né? Tanto que já me convidaram para essas questões de candidatura no meio político, só que eu não consigo me ver candidata, e não tenho esse interesse, porque eu não quero misturar a Dione militante com a Dione política. Eu prefiro mostrar através da militância quais são as pautas, o que acontece, né, nesse meio, quais são as violações dos direitos humanos, produzir, né, conteúdo acadêmico no sentido de mostrar dados empíricos para que pessoas que tenham interesse, né, de pensar num país, né, que inclua todos de fato e que veja que as políticas públicas elas devem de alguma maneira promover a inclusão, e lembrando que assim dentro do liberalismo social, a coerção ela não é só provocada pelo Estado, né? Mas por falta de acesso a questões comuns, como saúde, como educação, né? Como renda, né? Se você não tem acesso a isso, você não consegue ter acesso à sua liberdade plena, né? O seu desenvolvimento pleno enquanto indivíduo, né? Então, eu prefiro produzir dessa maneira para que pessoas que tenham a intenção de trabalhar de fato com uma inclusão de alguma maneira que seja num governo de esquerda, num governo de direita, um governo mais ao centro, possa usar estes dados para realmente, a gente tem um problema aqui estrutural que precisa ser resolvido, a gente pode resolver isso de uma maneira, né? Eu penso mais nesse sentido, assim. Me diz uma coisa, Johnny, quais são as pautas principais do movimento no Brasil? Onde pega? Então, olha, eu não me autoproclamo uma ativista LGBT, né? Ou LGBTIA+, né? Eu uso, como eu comentei, eu gosto de usar a sigla LGBTIA+, para englobar tanto as questões de orientação sexual, né, de identidade de gênero, de sexo biológico. Entendo que a sigla vem passando por mudanças, né? Mais recentemente agora tem essa discussão de LGBTQIA+, né, mas eu posso falar principalmente das pautas intersexo, né, que é a que eu estou inserida, e da pauta trans, da pauta dos homossexuais, né, principalmente homossexuais, eu posso só dar uma pincelada porque não é meu espaço, né, mas eu posso estar Claro. falando, assim. Uhum, Então vamos começar de uma outra maneira. Vamos começar desmontando a sigla LGBTQIA+. É, uhum. quais são os pedacinhos aí? Gays, lésbicas, Bissexuais bissexuais, transexuais, intersexo, assexuados. e É, homossexuais. essas são as principais, essas são as 6. Onde que Uhum. você bota.
como é que você, em que grupos você divide essa sigla? Explica esses pedaços aí Aham. e essas Então, diferenças. a sigla ela é dividida basicamente em 3 grandes partes, né, que é orientação sexual, né, que engloba pessoas que têm uma orientação sexual que diverge da maioria, né, da norma, assim, da norma posta, vamos dizer assim. Então você tem lésbicas, gays e bissexuais, né. Lésbicas, mulheres que se relacionam com mulheres, né, é bem simples mesmo, né? Gays são homens que se relacionam com homens. E quando eu falo homens e mulheres, eu estou falando independente do que tipo é esse homem, que tipo é essa mulher, né? Se é transgênero, se é cisgênero, se é intersexo, tá? Bissexuais são pessoas que se relacionam com ambos os gêneros, né? Ou gêneros que são conhecidos. E daí vocês vão entender porque eu tô falando gêneros que são conhecidos, porque fica meio confuso, né? Porque quando a gente pensa em gênero, a gente pensa que é um papel social do sexo. Esse papel social do sexo, a gente tem 2 sexos, né? Então, por quê? Só que daí quando a gente vai esmiuçar mesmo a questão biológica, a gente vê que a coisa não é tão simples assim, né? Então, a gente vai andando na sigla, a gente tem o quê? De pessoas trans, né, que aí incluem as travestis, as transexuais, né, e transgêneros como um todo, que são pessoas que não se reconhecem no gênero que foi identificado no nascimento, né, nasceu lá com pênis, falou, não, é menino, vai ser homem, né, ou nasceu com vagina, é menina, vai ser mulher, né, então pessoas que não se reconhecem como homem ou como mulher, né, de acordo com a sua genitália, vão se reconhecer como o gênero oposto, porque sua identidade de gênero é oposta a isso. Então, faz todo um percurso de transição, né? Para transitar mesmo entre os gêneros, né? A maioria. Até não posso falar por todos, mas a maioria. Então, você faz a mudança do fenótipo mesmo, né? E, assim, tem toda uma questão, inclusive biológica, relacionada à identidade de gênero, que a gente depois pode falar, se for o caso, né? Da formação do cérebro mesmo, né? Relacionada a isso. Quando a gente vai para mais assim, a gente pega o quê? O que é queer, né? O queer tem a ver com uma teoria, né? Teoria queer, que foi os estudos de gênero, mais o recorte queer, né, da Butler, que dá um olhar de forma de empoderar as pessoas que eram tidas como esquisitas nas sociedades, né? As pessoas que não se enquadram nas normas de gênero. Então, aí o queer pode ser um homossexual, pode ser uma pessoa bi, pode ser uma pessoa trans mesmo, no queer, só que um trans que não se reconhece como nenhum desses gêneros. Então, são pessoas diferentes mesmo, que elas não se identificam com a heteronormatividade, né? Só que tem a ver mais com a teoria. Então, no contexto brasileiro, eu não vejo tanto significado assim, sabe? Mas mais em relação de estudo e mais um contexto anglo-saxão, sabe? Eu viria melhor a questão do não binário, caberia mais aí não binário do que queer, tá? E não binário, como já se discutiu bastante na mídia atualmente, é a pessoa que ela não se vê nem como homem nem como mulher, né? É difícil de a gente entender isso, assim, enquanto a gente é hétero, né, é cisgênero, né, não tem nenhum problema com o seu gênero, é muito complicado a gente pensar nessa possibilidade, porque a gente vive muito bem com o nosso corpo, né, com a nossa sexualidade oposta, né, então eu entendo que é muito difícil entender isso, sabe? Mas existem essas pessoas. Quando a gente pensa em intersexo, que é a parte, né, do sexo biológico na sigla, a gente pensa em pessoas que antigamente eram chamadas de hermafroditas, pseudo-hermafroditas, né? Ou tinham casos sindrômicos relacionados ao cromossomo sexual. Então, a gente usa intersexo como palavra guarda-chuva, de nascer entre, né? Entre os 2 sexos biológicos, né? Por N condições, né? Hermafrodita, acho que todo mundo tem ideia que seja uma pessoa que tem ambos os sexos no seu corpo, né? Em diferentes graus, né? Pode ter 2 genitais ou apenas ter carga genética misturada ali, XX com XY no mesmo corpo e tudo mais, né? E a gente vai andando nessa sigla, a gente vai para o A. O A também é orientação sexual, como o LGB, né? É uma pessoa que ela não tem afetividade, né? Ela não tem afetividade, na maioria dos casos, a gente pode falar todos, e não tem atração sexual, né? Alguns podem até ter um pouco de afetividade, né? Mas
com determinadas pessoas ou ter atração sexual com determinadas pessoas, assim. Só que a maioria não é algo que importa, assim, sabe? Se ter relação ou ter um relacionamento com alguém, né? É muito melhor comer um bolo de chocolate, né, do que estar sexualmente com alguém, entende? Para fazer, só para ter ideia. Não sei se eu consegui explicar de uma forma mais fácil de entender a sigla. Eu espero ter conseguido. Não, eu acho que você conseguiu sim. Mas, evidentemente, você deixa claro nessa sua explicação que a minha pergunta original foi mal formulada, porque o movimento não vai ter. As pautas para a questão da orientação são umas, as pautas para trans vão ser outras, né? Uhum. Imagino que o intersexo e o trans tenham mais encontro entre si Tem na mais busca por encontro entre pautas si. comuns do Uhum. que gays, lésbicas e bissexuais, né? Uhum. Então, eu imagino que a pauta do casamento seja uma pauta muito importante quando você fala de Sim. orientação. Adoção. Adoção. É, Uhum. enquanto que você, quando fala de intersexo e os trans em geral, eu imagino que questões como o nome, os espaços Uhum. públicos para Exato. os quais o uso é permitido, esse tipo de coisa, né? O banheiro é o caso óbvio, mas evidentemente não é só o banheiro. Até Uhum. disputa esportiva, né? Sim, Em que que é um time tema que você muito joga, né? polêmico. Aham, é um tema muito Porque é um polêmico. Eu tema entendo que é complicado polêmico, mesmo, né? né? Aham. Então, são várias pautas e assim, a gente tem um grande, né, um grande coletivo mesmo, um grande coletivo que tem várias individualidades dentro desse coletivo, né, que tentam juntos se fortalecer, né, que muitas vezes sozinhos, sendo minoria na sociedade, principalmente o T e o I é uma minoria relativamente pequena, né, se for pensar em porcentagem, pessoas intersexo representam em torno de 1% da população, né? Dependendo do lugar, menos, dependendo do lugar, mais. Né? E pessoas trans, a gente não tem nenhum estudo brasileiro, tô falando baseado em estudos brasileiros. A gente não tem essa questão, a gente não tem visibilidade, entende? Como você pode pensar numa política, ou numa inclusão, ou às vezes mesmo numa consideração com essa pessoa, se você não sabe nem os números de quem são esses seus cidadãos, sabe? A gente se baseia Claro. em estudos internacionais, né? Pessoas trans são 0,6% da população, né? Agora, os homossexuais é a maior das minorias aí, no sentido LGBT, né? A gente sabe que os estudos mostram que é em torno de 10% da população, então um recorte bem grande, né? Isso incluindo tanto gays quanto lésbicas. Isso, quanto gays e lésbicas, né? Os homossexuais enquanto todo, né? Então, no grupo todo. Pois é, onde que começa a luta? A luta por direitos é uma luta que eu compreendo. Você vai no Congresso Uhum, Nacional, você peticiona o Supremo Tribunal Federal. Olha, a Constituição é uma Constituição liberal, ela garante uhum, a igualdade de direitos a todos os cidadãos, pelo uhum, menos a partir dos 16 anos, quando você tem direito a voto, 18 anos, quando você pode ser preso. A partir daquele momento, você é um uhum, cidadão pleno. Eu quero poder casar. Entendeu? uhum, Eu me vejo como uma mulher, eu quero usar o banheiro feminino. A gente está falando aí uhum, de luta por igualdade de direitos. uhum, Você ser reconhecido como cidadão pleno. Essa é a luta política. Agora, parte desse jogo é um jogo de educação. As pessoas precisam compreender. uhum, A gente começa a falar. A homossexualidade, me parece que o brasileiro entende perfeitamente do que se trata. E um pouco do trans também, porque a figura da travesti é uma figura muito presente já há algumas décadas na cultura brasileira. A gente sabe do que se trata. Agora, quando você começa a falar é, de não binário, de uhum, assexuado,
Você começa a ir para uma discussão que é uma discussão que é recente dentro da ciência, quer dizer, a compreensão, começar a fazer eletroencefalograma, começar a medir mesmo o efeito, né? O Uhum, fenômeno. Isso era uma coisa que você não tinha esse tipo de ferramenta antes. Você não sabia o quanto que era uma coisa biológica, o quanto que era uma coisa psicológica, o quanto que era. É, e a gente vive num país em que a questão da religiosidade é pesada. E uma religiosidade cristã que tem um viés particularmente conservador quando você fala de sexualidade. uhum. Como é que se faz esse processo de explicar para as pessoas que existe e, a partir daí, começar a abrir espaços para que você tenha a Uhum, vitória política da igualdade de direitos? uhum. Como é que é o Eu caminho? percebo que pela educação continuada, assim, né, eu entendo que discutir, questões LGBTs na escola é um grande tabu, né, Uhum. dependendo da idade é um grande tabu, eu entendo isso, mas a gente não tem, por exemplo, capacitação de profissional de saúde, né, nem no curso a gente tem isso, sabe, de curso de psicologia, vou falar eu sou terapeuta ocupacional, mas eu convivo muito com psicólogos, né, convivo muito com médicos, e no curso de psicologia, que é um curso que tecnicamente você teria que entender essas questões, você vê a questão LGBT bem pouco dentro do curso, sabe. Então você produz pessoas, que seriam pessoas, entre aspas, pensantes no sentido ali da saúde, da ciência ali, que não tem o conhecimento do que é estudado, né, por alguns grupos de estudo que se dedicam a isso, sabe. Na medicina não tem algo sobre também. Inclusive, eu sou chamada para dar palestras, dar aulas em alguns cursos, ou por iniciativa de alguns professores da ginecologia, da uro, né? Ou de centro acadêmico, para poder falar dessa questão biológica, né? Porque o meu trabalho ele acaba indo para a questão biológica. O meu trabalho, tanto na questão intersexo, né, que é nítido que é uma questão biológica, quando você pensa hermafroditas, pseudo-hermafroditas, questões cromossômicas, como também da questão trans e até da homossexualidade, né? Eu tento estudar isso do ponto de vista biológico, né? O que a gente tem aí, que a gente encontra que tem de diferente para a pessoa ter uma expressão de gênero diferente, para a pessoa ter uma afetividade diferente. A gente encontra, né? Porque estudo tem muitos, assim. E para a pessoa trans tem muita coisa. E assim, uns 10 anos para cá, com os estudos de neuroimagem, né, com estudos genéticos, né, de avaliação de genes específicos, acabou descobrindo bastante coisa, que envolve até a questão trans, assim. Então, eu acho que a gente pelo menos conseguisse educar quem está na frente ali, médicos, profissionais da saúde, profissionais da segurança pública, educadores, essa receptividade seria maior, disso no primeiro momento, pensando numa sociedade conservadora, entende? Porque se eu sou professora, eu entendo que existe diferenças, se eu tenho um aluno e a gente não tem como eu negar isso, gente, pelo amor de Deus, vocês pensem na infância de vocês nunca tiveram um amiguinho que era menino e era afeminado? Ou de uma menina, uma colega, uma amiga que era mais masculinizada, assim. E dá para ter noção que realmente isso acontece muito cedo, né, que não é discurso de teoria queer, porque muitas vezes quando a gente vai falar disso, as pessoas focam nessa discussão que a gente está posta, né, uma discussão de espantalho da ideologia de gênero, né, e daí tem a teoria queer, tem os estudos de gênero, que tem um papel ali dentro das ciências sociais, que eu não vou nem adentrar aqui na discussão, mas a gente pensando mesmo em vivência, em história, na nossa própria história, a gente vai encontrar esses amigos, essas pessoas, né, que conviveram com a gente muito cedo, que tinham comportamentos diferentes, por serem diferentes. Então, por que que eu estou falando isso? Porque se um professor, pelo menos ele tem esse conhecimento de alguma maneira, ele acaba reproduzindo respeito, né? Porque ele vai entender que aquela criança, ela não está fazendo aquilo por influência de alguém, que aquilo faz parte dela, então vai respeitar aquela criança, vai acolher aquela criança, né? Se vê alguma situação de bullying, vai chamar para conversar, colocar todo mundo junto,
né, para falar: "Olha, é seu amigo, respeita seu amigo, ele é um colega de classe, ele é igual a você", né, ele é diferente, no jeito de agir, mas ele é um ser humano como você. Pelo menos se a gente conseguir ter esse acesso, e uma coisa que eu trago dentro da militância, porque a gente tem que ir aos poucos. Eu entendo que em alguns momentos a gente tem que falar o que está acontecendo, quando a gente fala de violência, quando a gente fala de alguns abusos, inclusive abusos sexuais, né, em relação a pessoas trans, principalmente, que é muito alto, o abuso, o estupro corretivo nas lésbicas, né? Isso tem que ser denunciado, porque imagina você ser estuprada porque você é diferente, sabe? Não tem sentido isso. Não, eu, tipo, dou risada e chorando por dentro, sabe? Quando você dissocia pensando naquilo, porque é triste demais, sabe? Discutir dentro da escola, eu acho que é importante. Porém, eu entendo o cenário político posto, né? Como as pessoas lidam com essa questão. Muitas vezes vão achar que isso vai ser uma influência para a criança, para o adolescente, e tudo mais. Não vão entender como uma educação, né? De você falar da diferença, como você falaria de uma criança que tem uma deficiência física, uma deficiência sensorial, né? Existe isso está posto, isso acontece, um amigo seu pode ter, ou um amigo seu tem aqui na classe, ou uma neurodiversidade, né? Um autista, por exemplo, na turma, né? Isso você fala. Por que não falar de outra questão de uma forma educacional, né? Para mim, não faz sentido. Mas eu entendo, convivendo numa sociedade que a gente não tem acesso a isso, que há um medo social. Eu consigo entender, apesar de querer que isso aconteça, sabe? Que a gente possa ter acesso a essas informações desde cedo. E óbvio que uma informação dada a uma criança é totalmente diferente que dada e apresentada a um adolescente, né? A criança vai falar de respeito, né? Falar das diferenças, é isso, né? Agora, para adolescentes, você vai entrar em outras características, né? Você entra em questão até de educação sexual, de prevenção mesmo da gravidez, da ST, né? E daí, nesse sentido, você acaba falando de diferenças mais sexuais mesmo, né? E que essas pessoas também têm uma vida sexual. Mas isso na adolescência, né? Até como maneira de prevenir DST e gravidez na adolescência, que é um fator de risco para a saúde. Mas eu entendo esse medo da sociedade, ainda mais de ter vindo de uma cidade conservadora, ter tido a história que eu tive enquanto criança, né, de ter sofrido algumas violências, e essas violências eram nítidas, que eram violências de pessoas que não conseguiam entender, sabe, o que estava acontecendo comigo ali, né? E, então elas agridem, elas perseguem, elas batem em você. Isso é horrível, é doloroso, né? É, enfim. É, como é que você lida com esse quebra-cabeças? Porque, porque tem um aspecto que é um aspecto de crueldade na circunstância dada. Primeiro, é claro que o Brasil tem uma sociedade que é conservadora, mas, ao mesmo tempo, esse conservadorismo também oscila ao longo dos momentos. A gente não era careta como a gente é agora, 20 anos atrás. A sociedade É. não era assim. A gente ficou mais conservador. A gente não ficou menos. É, eu tendo a achar que ficamos mais conservadores, entre outras coisas, como uma certa reação a uma abertura, uma amplitude de direitos não só ligados à LGBTS, que aconteceu ao longo das últimas décadas, não só no Brasil, mas no Ocidente em geral. Agora, Uhum. isso é uma coisa que oscila. Agora, tem um aspecto de crueldade aí, principalmente quando você fala a respeito de adolescentes, né? Porque a adolescência já é um troço difícil para todo Uhum. mundo, né? Sim, né? Se você ainda tem que lidar com, com uma orientação sexual que não é heterossexual,
Se você Uhum. ainda tem que, e se você ainda tem que lidar com é, algo ainda mais complexo, que é ser trans ou ser intersexo, é, é cruel ir com calma, né? É cruel não meter o pé na porta, assim, tipo, vamos mudar esse troço, pelo amor de Não, Deus. por isso mesmo que eu entendo alguns movimentos que o movimento social LGBT faz, porque faz com razão, você entende nesse sentido. Porém, nós somos minorias e, assim, em vários momentos a gente vai precisar dialogar, sabe? Vai precisar mostrar os dados e a violência de uma forma pacífica, porque a gente não consegue. E eu falo, isso, claro que tem N vivências, eu tô falando da minha vivência, que não é regra para ninguém, sabe? Eu vim de uma família extremamente conservadora, sabe? E se eu batesse de frente, eu não conseguiria nada. Eu consegui tudo que eu consegui, por quê? Porque eu fui paciente em muitos momentos, né? Porque eu consegui passar por uma família que é de uma religião pentecostal, no caso, né? Neopentecostal ainda, não toda, né? A minha mãe não, mas o entorno, mostrar que fazia parte da minha essência, que era quem eu sou, né? E eu acabei ganhando o respeito de todos, sabe? Mas a gente não pode cobrar isso de todo mundo. Cada um tem uma resiliência, cada um tem uma vivência, entende? Por isso que eu entendo esse oscilamento dentro do movimento social, né? De irritabilidade. E eu entendi esse. Mas é que eu entendi, só que eu fui falar que eu não estava achando justo alguns posicionamentos, né, em relação ao Eduardo Leite, sabe? Porque as pessoas associam ele com o bolsonarismo. Por quê? Porque na eleição do Bolsonaro, ele apoiou o Bolsonaro, né? E eu entendo, só que é difícil falar isso, né? Que ele mudou a sua perspectiva, né? Ele percebeu que o Bolsonaro não estava ali quanto uma pessoa liberal ou conservadora em si, com ideias de liberdade individual. Não, ele vem se mostrando como uma pessoa autoritária que defende regimes autoritários, né? Eu entendo antes que alguém fale, mas a esquerda também defende. Eu entendo que tem, só que são esquerdas e esquerdas. A gente tem direitas e direitas, Mas né? posso te interromper aí, Johnny? Uhum, Porque eu não acho que foi isso que o Eduardo Leite fez. O que eu acho que o uhum, Eduardo Leite fez foi, ele apoiou o Jair Bolsonaro não porque ele achasse que o Jair Bolsonaro era liberal. Eu tenho certeza de uhum, que o Leite é liberal. É, eu tenho uhum, certeza que ele sabia que o Jair Bolsonaro é a mesma coisa que ele sempre foi. É um neofascista uhum, reacionário. Entendeu? uhum. Agora, ele não seria eleito governador do Rio Grande do Sul se ele não fizesse o gesto de apoio a Bolsonaro. Foi uma Naquela estratégia eleição, com política. aquelas Uhum, características, ele teve uma determinada estratégia política. Foi a mesma uhum, coisa que o João Dória em São Paulo. Se ele não fizesse o Bolsonaro, ele, João Dória, não seria eleito. Quer dizer, uhum, para muitos candidatos de centro, de centro-direita e mesmo de direita, houve políticos que fizeram uma escolha. E a escolha uhum, foi: bem, eu quero ser eleito. É, você pode até fazer um argumento utilitarista ali. Não, eu acho que vai ser melhor minha eleição. E tudo mais. Agora, o jogo necessário naquela eleição era para alguém do corte político ideológico do Eduardo Leite, ou ele estava do lado de Jair Bolsonaro ou ele não seria eleito. E uhum. ele escolheu estar do lado de um homofóbico conhecido que não disfarça o fato de que é homofóbico, Aham, né? É, aí você pode olhar de uma forma moralista ou não para essa decisão política aham, dele, né? Mas não é que ele não soubesse uhum, que o Bolsonaro era homofóbico, ele escolheu. uhum, É, e olha, talvez seja melhor para a causa ter um governador gaúcho gay, sabe? uhum, Talvez isso a longo prazo quebre mais barreiras no Rio Grande do Sul do que. Não sei. E também não estou dizendo que o Leite fez aham,
Mas é uma contradição com a qual ele vai ter de lidar, né? Sim, sim. Então, é o que eu trago muito nas discussões, né? Ele fala que ele teve um momento aí de apoio, que hoje ele fez essa revisão, né? Não trouxe dentro do movimento essa discussão, assim, pensando no ponto de estratégia política. Pensando por esse lado, fica muito claro mesmo que foi uma estratégia política. Só que imagina, eu estou aqui falando desse contexto de violência, né? Eu não estou falando, é porque o pessoal é tudo sofredor. Gente, eu não estou querendo falar isso. Eu estou falando assim, Não? essa violência existe. Ela existe, ela está Aham. posta aí. Daí você vê uma pessoa que apoiou, no momento, o Bolsonaro, que representa toda essa violência, né? Que a gente passa, que eu passei. Hoje em dia não passo mais como passava antes, mas de Uhum. vez em quando aí tem um engraçadinho, só que hoje é diferente, né? Hoje eu sou uma pessoa adulta, hoje eu respondo por mim, hoje eu sei lidar melhor com as coisas, diferente de quando eu era criança, quando eu era adolescente, né? E daí isso provocou isso no movimento. O movimento já tem uma questão de lidar muito mal com pessoas liberais, sabe? Conservadores nem se fala, né? Ainda mais o conservador estilo brasileiro mesmo, né? Que eu Uhum. não tô falando aquela pessoa que é conservadora mesmo, assim, porque eu conheci conservadores de fato no Brasil, assim, nos movimentos políticos que eu participei, né? Tentando falar da causa, das questões, procurando gente, batendo lá, né, de porta a porta em gabinete, falando sobre a questão, mostrando a importância, que depois eu posso citar o porquê que eu faço esse trabalho, inclusive, né? Então eu conheci. Só que o Bolsonaro remete para a pessoa e faz ela ter acesso a essas informações, a essas lembranças. Daí dá esse efeito mesmo de ódio, que eu acho que não é a melhor, mas eu posso responder por mim, né? Apesar de fazer uma atuação dentro do movimento quanto ativista intersexo, porque eu me afastei bastante no movimento por causa de muitas coisas tristes que eu passei dentro do movimento LGBT, por causa de ter meu posicionamento enquanto uma pessoa social liberal, né, de ser cancelada várias vezes, né? Agora eu vou em eventos LGBTs quando me chamam e eu tenho o evento vai ser democrático ou vai ser só com o nome democrático, não vai ser democrático, porque senão eu não apareço, sabe? Porque ir para um evento para ser atacada a todo tempo eu não vou, sabe? Então eu ainda continuo participando, mas assim, né, para essas discussões que eu falei para ti no início, né, no sentido de questões biológicas mesmo, tá? Mas, pelo fato desse histórico que vai acompanhar o Eduardo Leite por muito tempo, deu todo esse movimento que, para mim, foi desmedido, sabe? Não precisava desse ódio todo, né? As pessoas elas têm direito de fazer suas escolhas, né? Elas têm direito de rever suas escolhas também, né? De serem ouvidas. Só que eu já não consigo discutir sobre algumas coisas dentro do movimento, infelizmente. Gostaria demais, assim, de ter mais atitudes democráticas. Não posso generalizar que todos são assim, mas eu passo bastante isso dentro do movimento. E, tristemente, assim, e tenho apoio de algumas instituições, sim. Eu já faço um diálogo bem importante dentro da Aliança, né, dentro da ABRAE, tenho um contato muito, muito legal com a ANTRA, né, a Rede Trans, assim, são associações que lutam por direitos de pessoas trans e sabem do meu posicionamento, só que esse meu posicionamento político, enquanto política econômica, política social, não faz eu ser uma outra pessoa, lutar pelos ideais em relação a direitos humanos como elas lutam, né? Só que o meu viés não é marxista, entende? E isso não me faz ser um monstro, né? Uma pessoa sem consciência, sendo que eu tô aqui, me debruço muito sobre os estudos, me debruço muito sobre políticas públicas, inclusive de outros países, como eles lidam, né, com a questão LGBT de uma forma que possibilite liberdade, né, para a pessoa LGBT, liberdade religiosa, sabe? Liberdade de opinião, sem um ferir o outro, a liberdade do outro, né? Sabe, eu faço trabalho assim, nesse sentido. Então, eu fico muito chateada quando acontece isso, assim, só que eu já acostumei, né?
Acho que a minha própria história de violências me fortaleceu, assim, sabe? Enquanto pessoa para lidar com isso. Não sou 100% o tempo todo, às vezes você dá uma decaída ali, chora, né, de vez em quando, fala, meu Deus, eu não estou entendendo porque está acontecendo isso, só porque eu penso algumas coisas diferentes, a gente precisa pensar na economia de alguma forma, porque a economia vai reverter, inclusive, em acesso à renda, que vai reverter qualidade de vida, né, bem-estar, sabe, que eu penso um pouco diferente que, enfim, e não desconsidero que as pessoas precisam ter acesso às coisas, sabe, ao básico, ao humano, sabe, por pensar diferente. Parece que você quer que todo mundo se ferre, que os pobres morram, né? Não é assim. Eu não quero isso. Eu passei por violências enormes, eu não vou querer que outras pessoas passem por violências também. Não faz sentido, né? Uma pessoa que eu acredito ter um mínimo de empatia, eu acredito, né? Não sei, né? Porque eu tô falando por mim, né? Quem convive comigo pode responder melhor. Mas é muito triste, assim. Sabe? Só que eu só queria deixar claro que eu entendo esse movimento, só que eu acho que a gente devia estar aberto para escutar o Eduardo Leite. Eu sei que tem outros exemplos de pessoas que são da militância, que são nomes importantes, que fazem o seu trabalho. Alguns fazem um trabalho muito importante, outros, né, eu acho que estão mais afim do poder, mas não estou citando o nome, que estou falando aqui pelo percebo, mas a gente que tinha que ter esse olhar, assim, porque ele pode, sim, ser uma escolha para contrapor esse bolsonarismo que está posto aí, que está tentando de toda maneira ceifar nossas liberdades civis. Alguém pode falar assim, não, Dione, mas ou alguém, ou alguém, né? Mas os homossexuais podem casar, né? As pessoas trans agora conseguiram o direito de mudar o nome, né? A pessoa intersexo não conseguiu nada ainda, mas tudo bem. Continuam sendo operados contra a vontade, assim, a torto e direito. Mas isso a gente conseguiu por um olhar do STF. Né? Ele olhou para a Constituição e viu que não fazia sentido uma Constituição que vê o indivíduo ali como um ser integral, um ser que tem direito à dignidade da pessoa humana, não ter acesso ao casamento civil, não ter acesso à sua dignidade enquanto personalidade respeitada, né? Mas nada disso veio do executivo, do legislativo, né? De uma hora para outra pode cair, né? Dependendo aí se a gente continuar num ritmo desenfreado para essa extrema esquerda, tiver parear e um pareamento entre executivo, legislativo e judiciário, isso cai, né? Isso cai, como aconteceu na Hungria, né? Como estão tentando fazer na Polônia, como está acontecendo na Turquia, a Rússia já aconteceu, né? Então a gente tem que tomar cuidado com os rumos que a gente escolhe, né? Às vezes pensando só em livrar as crianças como que eles falam? Livrar as crianças desse mal. Como que eu já ouvi que eu sou uma. Não, agora não lembro o termo, mas tipo, tem a ver com má influência. Sendo que eu fui criança e eu era uma criança LGBT, gente. Né? Eu tive uma vivência trans, porque imagina, eu nasço intersexo. Sou criada para ser menino. Então eu sou uma criança trans, porque, tipo, desde que eu me conheço por gente, eu me vejo como menina. Tipo, eu olho no espelho, gente, eu sou uma menina. Né? Tá com uma coisa errada aí. Não tô entendendo isso, esse processo. Daí dentro de uma família, assim, tipo, de uma igreja bem, onde que homens e mulheres separam para sentar dentro da igreja, né? Daí a coisa foi complicada, né? O alívio veio, por quê? Porque eu tive uma questão intersexo e consegui fazer essa transição de uma forma muito mais adequada, muito mais menos agressiva, né? Que eu não precisei entrar na justiça para poder conseguir um bloqueio hormonal, porque o meu próprio corpo funcionava diferente já. Mas não é a realidade da maior parte das pessoas trans, né? E eu tive ainda a oportunidade de falar, não, eu sou uma menina sendo intersexo, né? Eu quero ser uma menina. Agora, muitos intersexos não têm essa oportunidade, né? Quando descobrem a sua intersexualidade, qual que está mais visível? Qual que está mais aparente? Qual que vai ser mais fácil para operar? É isso mesmo. Pá! E opera. Daí, se vai se identificar com aquilo quando crescer, problema. Entende?
Você acha que nesses casos, quando nasce com os 2 órgãos genitais, o correto é esperar? Com certeza, inclusive isso é uma É. pauta intersexo, né, que a gente chama de mutilação genital. Para fazer a Aham. diferença da cirurgia trans, a pessoa trans, ela procura a cirurgia porque ela precisa, porque ela quer e porque ela deseja, né, e é maior de idade, 18 anos. Uhum. A cirurgia que é feita intersexo, na grande maioria das vezes, é feita com 8 meses de idade, é feita com 1 ano e meio, 2 anos. Então configura uma mutilação, porque não houve esse indivíduo, não se dá voz para essa pessoa, para saber: "Ah, não, mas é XY, vai ser", não. Se ser XY fosse garantia de ser menino, a gente não existia pessoa trans. Ou ser XX não existia homem trans, né? Não é a única garantia, tá? Você tem que saber como esse cérebro funciona. Se uma pessoa que não é intersexo acontece de ter um cérebro que funciona totalmente diferente do seu genital, imagina uma pessoa que teve um processo de diferenciação do sexo, né? Quando vai diferenciar para macho ou para fêmea, eu vou falar macho e fêmea no sentido biológico mesmo, né? Deu Uhum. um probleminha ali, uma mutação num genital, ou um cromossomo inteiro ficou ali, né? Ou teve translocação, alguma coisa assim, de algum gene, não forma a genitália masculina ou feminina, forma as duas. Ou não forma nenhuma, que acontece também, né? Ou forma uma interna, outra externa, que acontece bastante, inclusive. Os casos são os casos mais comuns, é a genitália ambígua, que é ter o formato das duas, né? Ou ter uma genitália externa diferente da interna. Uhum. E daí você não sabe como foi a cabeça, porque você não sabe como que foi, como tá os receptores hormonais nesse cérebro, você não sabe se esse cérebro recebeu a quantidade hormonal adequada no período de desenvolvimento intrauteriano, né? Você não sabe nada disso, você não sabe como vai ser essa identidade de gênero, o que custa esperar, né? Custa, espera, deixa essa criança crescer. E dentro do movimento, o movimento internacional faz o pleito de um terceiro gênero mesmo, de registro para esses casos, sabe? Que eu acho que na realidade brasileira é impossível de acontecer nesse momento. Então, que pelo menos a gente tenha a opção, né, de não ter nenhum registro para essas pessoas, sabe? Não vai ser um terceiro gênero, não vai ter o registro ali de sexo, para garantir que ela não passe para cirurgia. Porque o que acontecia muito? Em 2012 teve um posicionamento ali, na verdade não foi nem um posicionamento, agora a gente está meio conversando com a STF sobre isso, mas a gente teve um parecer lá do CNJ, nem sei se é parecer que chama, gente, o CNJ fez acrescentando ignorado na certidão de nascimento. Se você coloca ignorado, sai em branco, mas ninguém faz isso. Tem opção na DNV, mas ninguém faz isso. Nenhum médico faz isso. Por quê que eu te falei? No curso de medicina, você acaba vendo anomalias, né? Inclusive, é um termo que a gente não usa mais, né? Assim, internacionalmente não se usa mais anomalia sexual, você usa diferença, distúrbio, anomalia por causa do próprio peso da palavra, deixou de se usar, porque a pessoa não é uma anômala. Claro, Tipo, eu tô aqui falando com claro, você, ó. Eu não tenho 3 olhos, não tenho 2 narizes, né? Não tenho uma questão, né? E nem intelectual, né? Que associam muito a pessoa intersexo com uma deficiência intelectual, antigamente, no caso, né? E que no Brasil isso não mudou para justificar a cirurgia. E que tem aquele protocolo Money, que todo mundo já deve ter ouvido a história do Money, que é muito usado em grupos que usam o espantalho da ideologia de gênero, colocam lá a história do Money com os 2 gêmeos, sabe, do David Heimer, não conheço a história. não? Foi Não. assim, eram 2 gêmeos. Posso contar rapidinho? Vou contar Pode, rapidinho. claro, claro. Eram 2 gêmeos, né, univitelinos. Deles nasceram com um probleminha no prepúcio. Tiveram que fazer a circuncisão ali, né? E daí, num dos gêmeos, o pênis foi amputado, deu um problema no aparelho e amputou o pênis. E o Monen era um psicólogo barra psiquiatra, ele é psicólogo, psiquiatra e sexólogo. Ele defendia que o gênero é apenas uma construção social e a identidade de gênero é apenas uma questão social, né? Que hoje em dia o movimento, os estudos de gênero não pensam dessa maneira, eles pensam em relação
a construção do gênero uma coisa e a identidade de gênero é outra, tá? Só para deixar claro. E tem um posicionamento totalmente diferente da teoria queer. Então, quem quer entender isso de fato, tá? A gente vai lá e lê um pouquinho da teoria queer, lê um pouquinho do estudo de gênero, porque vocês vão ver que as coisas são diferentes, não é tudo a mesma coisa. Tá? Mas o Money pensava assim. Então, ele pensou, eu preciso provar minha teoria. Por quê? Porque o Money, ele defendia que se operasse bebê intersexo. E ele defendia também uma cura para pessoas trans. No pensamento dele era assim, a pessoa intersexo, você não importa, você faz a cirurgia e você cria essa pessoa com todos os estereótipos de gênero reforçado que ela vai ser aquilo. E a pessoa trans foi falta de estereótipo de gênero. Então, se você perceber que a sua criança é afeminada, você tem que forçar o estereótipo de gênero masculino, que vai ser homem sim. Tá? Ele defendia isso. Então, imagina, como que alguém que defende isso, que muita gente, às vezes, dessa falácia aí, dessa disputada da ideologia de gênero, o movimento LGBT vai defender isso, sendo que o movimento LGBT defende o contrário disso, né? É o contrário disso. Então, o Money defendia isso, e ele quis provar a teoria fazendo uma cirurgia, né, uma vagina nessa criança, e fez criar como menina. Então, o David foi criado como menina, e sim, um experimento bizarro, sabe? De colocar o irmão simulando sexo com o irmão para aprender a ser passivo, como uma mulher, umas coisas assim, bizarra mesmo, sabe? E ele divulgou esse estudo como sendo, que foi um estudo de sucesso na década de 80, inclusive. No início da década de 80, final da década de 80. Só que essa criança teve vários problemas, porque quando chegou na adolescência, a identidade de gênero era masculina. Então, quando soube o que fizeram com ele na infância, ele surtou. Ele teve uma depressão fortíssima, chegou a casar, mas se suicidou com 31 anos. Se eu não me engano, foi 31 anos. É um experimento bizarro. E no Brasil, essa teoria, para caso de intersexo, ela é usada ainda. Então, você opera intersexo, cria como um gênero que ele vai ser. E assim, não tem nexo isso, né? E ao mesmo tempo você tem um movimento que trata com o movimento assim do Conselho Federal de Medicina, eu digo, porque a gente sabe que a situação da pessoa trans não é tão fácil assim, tá? Só para deixar claro, mas que permite que tenha acompanhamento da criança trans, né? Que tenha uma identidade diferente, psicológico adequado, ou ouvindo, né? Chega na puberdade, se permaneceu, vamos fazer um bloqueio. Permaneceu, com 16 anos faz hormonoterapia. Né? Você tem esse pensamento agora. Mas em relação ao intersexo, isso simplesmente faz um protocolo que não se mostrou que não é eficaz, que não existe, porque a identidade de gênero ela tem fatores sociais, mas ela tem fatores psicológicos e biológicos. Então, é complicado. Então, a principal luta do movimento intersexo, que é a que eu tento fazer a conscientização, é dessas cirurgias, que elas parem de acontecer, né? Tirando casos onde a criança pode morrer se não fizer. Né? Quando, por exemplo, nasce sem genital e sem uretra, não consegue fazer xixi, ou 100 anos, que daí você precisa realmente fazer. Mas a pessoa nasceu, está fazendo xixi, está fazendo suas necessidades, por que construir uma vagina? Criança não transa, não tem por que ter vagina, né? Criança precisa ter um pênis funcional para fazer xixi em pé, porque alegam isso, se não der para fazer xixi em pé, não é menino, sabe? É umas coisas que eu não consigo entender, assim. Calma, espera, vamos ver se vai ser menino, vai ser menina, vamos pensar em construir esse pênis com o tempo, que vai ter mais tecido, essa criança vai crescer, né? E é bem complicado. A principal luta é essa, assim. Então, o que você está, como uma última pergunta aqui, o que você está desenhando, na verdade, é um movimento que é profundamente fragmentado, né, Johnny? Infelizmente é, não tem como falar, vou falar para você que não que não tem, né? Infelizmente tem sim, e eu acho que isso que dificulta o avanço das pautas, sabe? Eu, assim, não acho que um LGBT tem que ser liberal, não, tem que ser o que ele quiser. Se esse LGBT se identifica com o marxismo, tem que ser mais marxista mesmo, vai ser marxista, vai, sabe? Mas se uma pessoa se gosta do liberalismo, por que ela não pode ser liberal? Por que se ela está se dedicando, ela está vendo que tem sentido aquilo para ela, não está defendendo matar ninguém, né? Por que ela não pode ser, sendo que tem vários exemplos mundiais
em que o social-liberalismo funciona, que democracias liberais funcionam. Eu sei que o Brasil é uma democracia liberal, mas quando eu falo democracia liberal, eu estou falando no sentido não só da Constituição, né, mas das políticas aplicadas econômicas e sociais. Né? A gente pode pegar Uhum. vários exemplos que funcionam, né? Não tem como se demonizar essa pessoa, sabe? Não faz sentido isso. E a gente precisa aceitar. A gente defende tanto a democracia, a gente pauta isso dentro do movimento, não só do movimento LGBT, eu falo todos os movimentos, tá? Movimentos políticos em geral. Só que quando a gente precisa de um diálogo que seja que se forma uma frente para a defesa mesmo, né? Daquilo. Uma defesa que faça debate, não embate, né? Não, isso não acontece, porque daí o movimento não consegue ficar uno, porque, fulano é liberal, fulano é social-democrata, porque social-democrata também pena, viu? Social-democrata também pena. Não, não. Você é social-democrata? Beleza, a gente vai sentar aqui para discutir como a gente pode fazer que os direitos civis de pessoas LGBT sejam respeitados. Né? Se você tem uma visão diferente, aqui a gente está para discutir esses direitos. Senta junto, se une, sabe? E agora, nesse momento, que a gente está num momento tão complicado, por quê? Não unir os LGBTs, não unir outros coletivos, porque essas pessoas precisam pensar por si só, porque a gente se junta por coletivo. Eu me junto por um coletivo por livre e espontânea vontade, né? Só que eu não deixo de ser um indivíduo que pense por si só, entende? Por que não se junta e faz uma frente ampla mesmo? Pela democracia, sabe? De verdade. Pois é, porque tem uma coisa, tem um aspecto surpreendente aí, que é quando o movimento escolhe coletivamente ser representado por uma sigla como LGBTQIA+, existe um motivo para você fazer isso. Juntos somos mais fortes. Uhum. Porque a natureza das pautas, você estava descrevendo isso aqui, em alguns casos, é uma natureza de pautas muito distinta. Uhum. Os problemas são diferentes para um intersexo, para um trans, para um homossexual. As questões são distintas. A busca de igualdade de direitos passa por caminhos diversos. No entanto, como a maioria lá, sei lá, os 85, 90% da sociedade são algo próximo de heterossexual, não vou falar que é uma coisa absoluta, porque Né? Porque tem os bissexuais aí que a gente não sabe o número, né? Porque tem muito hétero que é bi não aí sabe o esquecido número. de. Não, pois é. Não, mas tem isso mesmo. Até porque quando você começa a falar de bissexualidade como uma forma gradativa, sabe-se lá se não Aham. chega a 60%, né? Sim, porque não tem, a Pode ser. bissexualidade não tem um número fechado, sabe? Por quê? A gente sabe do Não, número claro, de bissexuais que falam, eu sou bissexual, mas tem gente que mas às vezes luta contra, não quer ser, por questões sociais, que eu entendo, porque, claro, claro. né? E a questão da gradação mesmo, né? Mais uma Uhum, coisa, menos outra, né? Você não é 50-50, né? Você é 60-40, 30. uhum. A Por escala aí de vai, né? Kinsey, né? Não, exatamente, eu estava pensando na escala de Kinsey, não Uhum. sei se usa mais, mas Não, sim, se imagino que usa. tem. Ainda se usa? Não sei, é tão antiga que eu achei que pudesse ser obsoleta já, mas. A lógica de você juntar numa sigla só, LGBTQIA+, é, é uma lógica de juntos somos mais fortes, que faz todo sentido do ponto de vista da busca de uma luta política conjunta, porque você tem uma sociedade heteronormativa, cara, vamos juntar a turma aqui, vamos jogar junto. A gente vai ganhar mais fácil. A gente vai convencer mais pessoas, a gente vai tocar em mais famílias, porque às vezes eu tenho um gay na família, esse gay pode me ajudar a entender um trans. Eu tenho um trans na família, pode me ajudar a entender uma lésbica. Tem, tipo, o aumento do contato com variedade, com maneiras diferentes de ser, amplia a recepção na sociedade, claro. Uhum. Então, num ambiente desses, em que está dado que a lógica de juntar
é boa para o movimento, você impõe uma restrição ideológica que não faz nenhum sentido, né? Enfim, eu também estou. Acho que eu não preciso te convencer disso, né? Não, comigo não, não precisa. Eu tento levar isso para o movimento, tá? Já levei bastante na cabeça, levo bastante, inclusive, só tem até uma afastada para preservar minha saúde mental, de certa forma. Só que quando eu vou nos eventos, nos congressos, eu sempre falo dessa importância da democracia. Todo mundo mas a democracia é respeitar as ideias diferentes. Elas não são fascistas, nazistas? Não, não são, né? Então, não estão pedindo a morte de ninguém? Então, tem que ser respeitadas, por mais que eu não concorde. Sabe, eu não me identifico, eu me identifico pensando no social liberalismo, me identifico como uma pessoa de centro, sabe? Pensando nesse esquema linear, né? Agora, se você pensar no Nolan, como que é aquele quadradinho do Nolan? Esqueci o nome. Os quadrantes, Isso. Daí a autoritarismo, coisa. libertarianismo Isso esquerda e daí já direita. muda totalmente, porque né, não vai ser retinho o negócio ali. Mas não tem como eu pensar numa democracia, eu não sendo muito assim com a direita, eu não sou bem assim com a direita, sabe? Eu não sou, mas eu não consigo pensar numa sociedade democrática que a direita não exista. A direita faz parte da sociedade democrática, o centro, a esquerda faz parte de uma sociedade democrática. Como que eu posso defender a democracia se eu ajo de uma maneira autoritária, como se fosse um mini ditador, assim? Isso não é democracia, sabe? Assim que eu tiver o poder, eu vou fazer algo totalmente diferente do que eu falo, né? Então, para mim, não faz sentido, assim. Eu acho que a gente, numa sociedade democrática, tem que combater as filosofias que são extremistas, filosofias que são autoritárias, né? Eu sei que tem gente que vai falar, mas o socialismo. Gente, eu não estou aqui para falar de socialismo, tá? Eu conheço socialistas que são mais abertos, que são democráticos. Eu sei que tem para quem é liberal, muitas vezes liberal clássico, né? Ordem liberal, alguma coisa assim, liberal conservador, vai falar, imagina, isso não existe. Gente, a gente tem que ser moderado, a gente tem que pensar. Existe, né? A social-democracia é um exemplo aí que está posto, né? É, só que tem pessoas que são autoritárias, e isso vai tendo em todos os aspectos. A gente está vendo um autoritário nesse momento, né? Que só não pegou de vez a coisa aí porque tem uma posição que está. Mas a gente vai ter do outro lado também, né? O autoritarismo tem É. de ambos os lados. Enfim. Johnny Acabei Freitas. não falando tudo, né? Eu só falo Não, foi demais. Eu ótimo. queria falar do Eduardo Foi ótimo. Leite, queria falar. Né, tem outras pessoas, eu não estou aqui para falar que não existem outras representatividades que são importantes e devem ser levadas em conta, mas a questão aqui, eu acho que o ponto é porque o Eduardo Leite ele se coloca enquanto liberal, e eu acredito muito, percebendo, acompanhando ele, que ele é liberal clássico mesmo, né? É um liberal clássico. E daí acho que o ponto que pegou foi esse, e essa que é a discussão, sabe? Eu acho que ele ter apoiado Bolsonaro foi um erro, eu acho. Mas não é por causa disso que eu vou pegar e vou demonizar toda a trajetória dele também, né? Ele agora está num outro posicionamento dele ser uma opção como uma terceira via, sabe? Não dá para a gente ser desse ponto, radical desse ponto, no momento que a gente está passando agora, sabe? Com um risco, para mim é um risco, tá? Não sei, né? É um risco Bolsonaro de novo no poder, sabe? Mais uma Claro vez, que é. eu acho que não dá. Então, não dá, assim. A gente tem que pensar, errou, só que tem um monte de gente na esquerda que a gente vira e mexe, eu apontava e falava, a pessoa não está sendo democrática, ela está defendendo o regime autoritário. Esse regime autoritário que ela está defendendo mata a gente. E as pessoas, por que se dá uma segunda chance? Por que dá uma segunda chance para o outro lado, sabe? Enfim, foi um desabafo. Eu nem entrei na questão Foi histórica, eu não ótimo. quis entrar, porque se a gente fosse falar da questão histórica do movimento LGBT desde o século XVIII, a gente fosse falar sobre a questão histórica do liberalismo, né? Que a raiz ali do liberalismo está lá no iluminismo, lá a gente ia ficar numa live de 3 horas aqui, né? Então acho que não faz sentido. Acho que é mostrar que tem outras opções, que a gente precisa ser mais democrático, né? A gente não dá para discutir a história dos movimentos nesse sentido. Mas enfim, eu falo demais. Johnny Freitas, muito obrigado pela entrevista.
Imagina, disponha.